Como é o tema? Mais intimidade com Deus. Mais intimidade com Deus. Quantos aqui querem mais intimidade com Deus? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Versículo de número 1. O pastor nos orienta e nos permite a fazer uma leitura participativa para que nós possamos desfrutar dessa linda porção bíblica. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1. Eu leio o versículo 1, a igreja lê o versículo de número 2, e assim sucessivamente leremos até o verso de número 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta à igreja. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, O Senhor chamou a Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. e correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele lhe disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe havia sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Todos nós, versículo 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, todos nós conhecemos a história deste jovem, até então, aqui no capítulo 3, um adolescente que teve a sua experiência com Deus, ou melhor, no capítulo 3 relata a primeira experiência profunda que Samuel ele teve com o Senhor. E todos nós conhecemos o quanto este homem ele tem um destaque nas Escrituras, o quanto ele foi usado por Deus, o quanto teve o seu ministério marcado pela poderosa mão de Deus. Samuel ele se destaca de uma maneira tão linda nas Escrituras por ele exercer um tríplice ministério. Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote e Samuel também foi juiz. Samuel ele participa da transição do período da teocracia para o período da monarquia. Todos nós sabemos de que foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel. E ele foi o último
dos juízes que Deus levantou num período da teocracia. Então veja como ele tem um grande destaque nas Sagradas Escrituras. Quando analisamos a palavra de Deus, vamos perceber que Samuel, ele nasceu em um tempo difícil. Ele nasceu no período dos juízes de Israel. Um período de grande esfriamento espiritual. Um período em que a nação estava distante de Deus. Se fôssemos resumir o período dos juízes, poderemos ler no livro dos Juízes, no capítulo de número 21 e o versículo 25. Veja o que diz a palavra de Deus acerca deste tempo. Juízes capítulo 21, versículo de número 25. É nesse contexto que Samuel ele nasce. Nos diz assim a palavra de Deus: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Havia uma crise política, havia uma crise moral, havia uma crise espiritual, e tudo isso se deu por conta de uma geração que não conhecia Deus, que não temia o Senhor. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Juízes ainda, ou deixá-la aberta, lá no começo, veja o que diz a palavra de Deus. Capítulo de número 2, estamos analisando este período. Capítulo de número 2, e o versículo de número 7. Veja a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela terra, aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no ermo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela o quê? A seus pais. Observe isso aqui. E outra geração após ele fez o quê? Se levantou. Agora olha o problema dessa geração. Que não conhecia quem? Nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram, olha o problema de uma geração que não conhece ao Senhor. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor. Porque uma geração que não conhece a Deus está propensa a deixá-lo. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram a quem? Ao Senhor. E serviram a quem? A Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos, por onde quer que saíam. A mão do Senhor é contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais.
ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era bom com o juiz. O Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Quem pode dizer amém? Aqui está o quadro espiritual da nação de Israel no período dos juízes. Em resumo, o período dos juízes foi um grande afastamento que a nação vivenciou de Deus. A nação deu as costas para Deus por conta de uma geração que não conhecia ao Senhor. E como disse, uma geração que não conhece a Deus, que não tem intimidade com Ele, é propensa a deixá-lo, é propensa a abandoná-lo, é propensa a caminhar por caminhos que desagradam ao Senhor. Mas Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem aqueles que têm compromisso com Ele mesmo em meio a uma geração perversa, uma geração corrompida. Mas não é fácil para Samuel nascer nesse período. Todos nós sabemos de que Samuel ele foi fruto de oração. A sua mãe era estéril, não podia gerar filhos, ela faz um voto ao Senhor. Senhor, se tu me deres um filho e ele for homem, eu vou entregar ele para ti. Ele vai ser teu. Ele vai ser consagrado a ti. Ele vai ser nazireu. Navalha não vai passar sobre a sua cabeça. Ele vai viver um modelo de vida diferente, santo, consagrado. E Deus então atende o pedido de Ana, dando-lhe o filho, e ela cumpre este voto, entrega Samuel no templo, e aquela criança ainda, que Samuel foi deixado no templo com aproximadamente 6 a 7 anos de idade. E é nesse ambiente que ele cresce, na casa de Deus, criado por um sacerdote, entretanto, em um ambiente desfavorável, em um ambiente totalmente avesso àquilo que agradava a Deus, porque os sacerdotes, filhos de Eli, praticavam coisas que desagradavam ao Senhor, mas mesmo assim Samuel ele permanecia fiel. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, e o versículo de número 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Olha o contexto das pessoas que Samuel cresceu. E detalhe, viu? Pessoas que eram responsáveis pela administração do culto. Veja se foi fácil para ele. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quê? E não conhecia o quê? Olha aí. Olha o problema de uma geração que abandona Deus, de que pratica o que Deus não se agrada. É a falta de conhecimento. Porque a falta de conhecimento gera falta de temor. E a falta de temor gera afastamento. Por isso nós precisamos conhecer a Deus.
Porque à medida que conhecemos ao Senhor, nos tornamos mais íntimos dele. E à medida que nos tornamos mais íntimos dele, vamos temer a ele cada dia mais. E o temor não é o medo, é o amor. É o desejo de agradá-lo. É o desejo de não pecar contra ele. Porque quanto mais eu me aproximo, mais o temor vai aumentando. O respeito, o zelo, a consideração, o amor por Deus e por tudo que pertence a ele. Por isso a palavra do Senhor nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque o conhecimento ele é gradativo e ele é também contínuo. Diga amém por isso. Amém. Porque à medida que eu conheço ao Senhor, eu vou vendo o que agrada a ele e o que não agrada. Você tem um amigo, eu estou falando bem simples, uma linguagem bem simples, para que eu seja compreensível, para que a mensagem ela alcance o objetivo. Você tem um amigo, uma amiga, e no início do relacionamento, da amizade, você não conhece bem aquela pessoa. E às vezes você faz alguma coisa, fala alguma coisa, age, tem um comportamento que desagrada aquela pessoa. E aquela pessoa fica chateada com você. E depois você procura saber. E aquela pessoa revela como é a forma dela, o jeito dele, o jeito dela. E você, às vezes, por gostar da amizade, você vai se adaptando. É assim ou não é? É. E às vezes também, quando você começa a conviver com alguém, isso em todos os relacionamentos, seja numa amizade, seja num casamento, você vai vendo aquilo que agrada e desagrada a pessoa. E o relacionamento com Deus é assim. Quanto mais eu vou me aproximando dele, quanto mais íntimo eu vou sendo dele, mais eu vou descobrindo o que agrada e o que desagrada. Por isso, é um perigo não ser íntimo de Deus. O tema aqui é, como é o tema? Mais intimidade com Deus. Pronto, é isso aí. Mais intimidade. Se está dizendo que é mais intimidade, significa que já tem. Mais intimidade. Significa que já tem alguma intimidade com Deus. E o desejo de Deus é que realmente cresçamos. Que essa intimidade aumente. Porque eu estou mostrando aqui na Bíblia o perigo de não conhecer a Deus. O perigo de não ter intimidade com Ele. Capítulo 2, versículo 13. Porque o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço sacerdote e dizia ao homem que o sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses, perante quem? Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles pecavam no momento do culto. Eles desprezavam a adoração ao Senhor. Veja o perigo de não conhecer a Deus. A
falta de conhecimento gera falta de temor. A falta de temor me faz pecar contra Deus, me faz se esquecer dele, me faz abandonar a fé, me faz pecar contra ele, me faz desprezar aquilo que Deus ama e me faz abraçar aquilo que Deus odeia. Mas há um contraste no versículo 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Dê glória a Deus por isso, irmãos. Samuel desenvolveu uma intimidade com Deus em meio aos desafios da vida. Diga comigo, Samuel desenvolveu uma intimidade com Deus em meio aos desafios da vida. E qual foi o primeiro desafio, irmão Agnes, que Samuel enfrentou? O primeiro desafio que Samuel enfrentou foi ter nascido em um lar dividido. O pai de Samuel tinha 2 esposas. Era costume da época, porque a mãe dele não gerava. E Elcana então contrai outro casamento. Havia uma rivalidade entre Penina e Ana. E o que é que eu quero dizer com isso? É que a família de Samuel não era uma família perfeita. Mas mesmo assim, Deus escolheu ele no meio daquela família. Para o projeto que Deus tinha com Samuel, de ser um sacerdote, de ser um profeta, de ser um juiz, Deus poderia ter feito que ele nascesse em outra família, sim ou não? Mas Deus escolheu ele para nascer naquela. O ambiente que eu nasci, o ambiente que eu estou crescendo, não pode impedir de eu me relacionar com Deus. E não é porque a tua família não é perfeita que Deus não escolheu a tua família. Está ouvindo? Talvez você olhe assim, veja tanta dificuldade na sua família, e dizer, Senhor, eu poderia ter nascido em outra família, mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer isso aqui. Por mais que a sua família não seja perfeita, eu também escolhi a sua família. Foi Ana que Deus escolheu, aquela mulher que estava sofrendo. Foi Elcana que Deus escolheu para ser o pai de Samuel. A tua família, eu vou repetir, não é perfeita. Mas foi a família que Deus escolheu para que tu nascesse lá. Foi Deus que fez com que o teu pai e a tua mãe se conhecessem, porque na mente de Deus tu iria nascer. Tu não és obra do acaso. Tu não és acidente de percurso. Tu és projeto de Deus. Tu és projeto de Deus. Segundo desafio que Samuel enfrentou foi o desafio de crescer sem a presença dos pais. Ele cresceu com a ausência dos pais. Como assim, irmão Agnes? Ainda criança, ele foi entregue ao sumo sacerdote para crescer no templo. E os filhos do sumo sacerdote são pervertidos, filhos de Belial, que não conhecem a Deus. Você acha que foi fácil para Samuel? Quando Ana deixa ele lá, uma criança, no templo. O período de desmame no meio dos hebreus era de entre 3 a 6 anos de idade. Então Samuel tem entre 3 a 6 anos de idade, quando foi deixado no templo. Imagina, tu, uma criança, tua mãe vem, deixa tu na porta do templo, o pastor criar.
É estreito, né, pastor? Imagina se esse negócio pegasse aqui na Assembleia de Deus. Samuel não entende a oração que ele fez, que a mãe dele fez. Samuel não sabe o que Deus tem com ele, porque ele ainda é muito novo. Ana via Samuel uma vez no ano. Ele, como criança, pré-adolescente, adolescente, um jovem, você não acha que ele sofreu desafios? Que ele queria a presença dos pais lá? Mas cadê o pai? Cadê a mãe? Para ajudá-lo nos desafios. Mas mesmo assim, longe do pai e da mãe, Deus cuidou dele. Talvez teu pai e tua mãe não seja crente. Talvez tenha alguém aqui que não conheça nem seus pais. Há famílias diversas aqui com desafios diversos. Mas nada disso pode ser empecilho para desenvolvermos uma amizade com Deus. Talvez na sua casa só tenha você de crente lá. E é um grande desafio para você servir a Jesus. Mas Deus te trouxe hoje aqui para falar contigo. Aqueles que estão assistindo também pela Rede Brasil. Levanta um altar lá na tua casa. Ainda que não tenha ninguém lá que sirva a Deus. Mas tu estás lá. E Deus vai lá visitar a tua casa. E vai ser através de ti que Deus vai começar uma obra dentro da tua casa, no meio da tua família. Primeiro desafio, o desafio de nascer em um lar dividido. O segundo desafio, o desafio de viver ou crescer com a ausência dos pais. E o terceiro desafio de Samuel, foi vencer as tentações que lhe rodeavam. Samuel não tinha bons exemplos para seguir, irmãos. Porque uma coisa é eu ser crente só na minha casa. É um desafio. Eu sei o que é isso. Porque eu fui o primeiro na minha casa a aceitar Jesus. Então eu sei o que é isso. Outra coisa é eu viver em uma casa onde as pessoas são crentes, mas não honram a Deus. É outra coisa totalmente diferente. É assim ou não é? Porque eles são sacerdotes. Eles têm acesso ao altar. Mas eles levam a nação a pecar. Eles influenciam as pessoas a pecarem. Se prostituíam na porta do templo. Pecavam contra Deus dentro da casa de Deus. Eles eram mais influências, não que estavam fora, mas que estavam dentro. E Samuel tinha que vencer as tentações das influências de dentro. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. E certa vez, Deus via o desejo deste jovem, deste adolescente, de servir a Deus com fidelidade, de honrar a Deus em meio aos desafios. E certa noite, ele estava no seu quarto. Era uma noite comum. E antes que a lâmpada se apagasse,
do tabernáculo, na madrugada, uma voz invadiu o seu quarto para lhe dar mais intimidade. Porque Deus sabia que a pressão era grande. Deus sabia que os desafios eram grandes. E para ele vencer tudo que ele estava enfrentando, Deus precisava investir nele e se revelar para ele, para que ele conhecesse mais a Deus, se tornasse mais íntimo, para poder viver as promessas de Deus na vida dele. Quando ele está deitado, a voz entra no quarto e diz: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele ainda não conhecia. Ele servia, mas não conhecia. Então, isso significa dizer que é possível servir sem conhecer. Olha isso aqui, olha para cá. Quantos servem, mas não conhecem? Deus não quer só que a gente sirva a Ele. Deus quer que o conheçamos. Não basta só pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e vou para o culto. Não. Deus quer comunhão, intimidade, devoção, entrega, compromisso, temor, amor, zelo por Ele, pela palavra dEle, pela casa dEle, pela obra dEle, por tudo que é dEle. Dê glória a Deus por isso. Porque quanto mais íntimo eu vou sendo de Deus, mais eu amo o que Deus ama. E Deus ama a obra, e Deus ama a igreja. Por isso quem ama a Deus, ama a sua obra, e ama o seu povo, ama a sua igreja. Deus te trouxe aqui para te dizer: te aproxima de mim. Chega mais perto. Porque não tem como eu me aproximar de Deus e não amar, irmãos, o que Ele ama. Ser displicente na casa de Deus. Irmão, eu não vou dizer que tem gente que diz assim: eu não sei porque eu estou falando isso. Eu não sei para quem estou falando. Mas eu sei que eu estou na direção. Deus está dizendo para você hoje aqui: tenha mais compromisso comigo e com o que é meu. Honre a minha casa, a minha obra, que eu também vou lhe honrar e vou me revelar para você. Samuel cuidava da casa de Deus. Depois que Deus falou com ele de madrugada, sabe o que ele foi fazer? Abriu o templo. Antes de Samuel ser sacerdote, reconhecido, profeta reconhecido, juiz reconhecido, ele era porteiro. Porque é sempre assim. A gente vai desenvolvendo uma amizade com Deus à medida que a gente vai se envolvendo nas coisas de Deus. Na obra, na leitura da palavra, no amor pela oração. Não tem como ser íntimo de Deus passando 5 minutos com Ele, ou dobrando o joelho só no dia de domingo.
Não tem como desenvolver uma intimidade com Deus sem passar tempo com Ele. Não tem como desenvolver nenhum relacionamento humano sem diálogo, sem conversa. Quanto mais com Deus, irmãos, quanto mais com Deus. Aí Deus nos trouxe aqui nesta noite para falar conosco. Quer mais intimidade? Eu quero, Senhor. Passa mais tempo comigo, tem constância na oração, passa tempo na minha presença, entra na minha presença sem pressa. Tem gente que é turista da oração. Ele visita o altar. Mas o texto diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Morar. Fazer morada. Não é visitar. Oh, irmão, eu queria trazer outra palavra. E eu vim com outra palavra. Mas o Espírito está dizendo assim, ó, fala. 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 E Deus está chamando a nossa atenção, não é porque Ele não nos ame. Deus está chamando a nossa atenção, não é porque Ele quer nos castigar, não. Ele está chamando a nossa atenção porque Ele nos ama e quer desenvolver uma amizade conosco. Moisés, eu tenho coisas para te revelar. Sobe para o monte e fica lá. Moisés ficou lá 7 dias na sala de espera antes de entrar no gabinete de Deus. Eita, se ele fosse apressado, hein? A gente ora 2 minutos, já quer a resposta de Jesus, já quer ser íntimo, já quer os mistérios, as revelações. Eita, tem tanta gente que se aproxima de Deus para ter experiências com anjos e com aquilo outro. Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: quer ser íntimo meu, venha para a minha presença por amor. Não é atrás de experiências extraordinárias. Porque se você vir pensando que Deus, irmãos, eu vou orar, porque Deus vai me mostrar um pedacinho do céu. Ele mostra, Ele mostrou a João, Ele mostra, irmãos. Ele dá revelações profundas. Dá ou não dá? Mas eu não posso desenvolver um relacionamento com Deus só baseado em experiências extraordinárias, não. Preciso desenvolver intimidade com Deus baseado no meu amor por Ele. Porque imagine se você vai desenvolver uma amizade com alguém só por causa de presente. Quando deixar de dar presente, você quer acabar a amizade. Mas se você tem prazer, Ele está perto. Você chega lá, Jesus, eu não tenho nem muita coisa para dizer hoje. Mas eu vim só para ficar aqui mesmo contigo hoje, Jesus. Eu quero ficar aqui. Oh, meu amigo, eu estou tão cansado, meu amigo Jesus. Eu estou tão cansado, mas eu vim aqui para dormir, pelo menos no colo do Senhor hoje. Não é, irmãos? Eu nunca vi o pai reclamar porque o filho dormiu no colo dele. Ah, eu estou cansado, dorme lá, dorme de joelho. Teu pai não vai reclamar, mas não deixa de estar na presença dele. Não é assim? Eu estou sentindo Jesus daqui. E ele não conhecia, ele era muito novo. E quando ele ouviu a voz, ele pensou que era o Senhor dele, o líder dele. E ele correu lá na tenda de Eli e disse: foi o Senhor que me chamou. Porque tem gente que está só acostumada a ouvir a voz dos homens. E não está acostumado a ouvir a voz de Deus. Não consegue distinguir o que é Deus e o que é o homem. Por quê? Porque não conhece. E nem sempre Deus vai falar no estrondo. Às vezes Deus vai falar assim, ó.
A simplicidade. Ah, quando você conhecer ele, você vai ver como ele é simples. Alargueu o recanto. Como ele é educado. Eita, vai ter dias que tu vai estar no meio da multidão e ele vai sussurrar bem baixinho assim no teu ouvido. Ó. Ninguém vai ouvir, mas tu vai ouvir a voz dele. Porque ele fala! Ele fala! Vai ter decisões que tu vai querer tomar. E ele vai dizer, não tome essa decisão, porque vai ser ruim para você. Ele vai te orientar. Vai ter escolhas que tu vai dizer, Senhor, o que é que eu devo escolher? Escolho isso. Ele diz, não, porque se escolher isso, vai trazer consequências negativas. Faça assim, siga a minha orientação, siga a minha direção. Deus gosta de se relacionar conosco. Convida ele. Samuel, Samuel. 3 vezes. A terceira vez ele entendeu. Eita. É Deus que está chamando o moço. Ô Samuel, vem cá, meu filho. Eu já sei quem está lhe chamando. É Deus. Mas eu não sei ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou conversar com ele? É simples, filho. Quando ele falar, você só diga assim, fala, que teu servo ouve. Agora, pensa comigo, um adolescente. Descobrir por outra pessoa que Deus está falando com ele. Na mente de Samuel passou mais ou menos isso aqui. Porque passaria na mente de qualquer um de nós. Será que ele vai falar de novo? Ele já falou 3 vezes e eu não entendi. Será que ainda ele quer me dizer alguma coisa depois das 3 vezes que eu não entendi ele falar? Ah, como Deus insiste com a gente. Ah, como ele tem prazer de falar. Ele vai falar, falar e falar até que tu entenda. Samuel deita e fica lá aguardando. Será que ele vai falar de novo? De repente aquela voz, oh, como é bom. Deus vai falar nas tuas noites escuras. Ele vai visitar as tuas madrugadas. Ele vai te contar segredos. Alô, recanto, rachou, rabacanto, rai. E o Senhor falou outra vez com ele. Samuel, Samuel, ele abriu a boca e disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero orar por você. Aí mesmo onde você está. Quer mais intimidade com Deus? Está disposto, está disposta a abrir mão do que não agrada a Ele?
vezes vai ter que desligar esse celular. Em vez de passar a madrugada nas redes sociais. Ficar com ele. Largar a TV, as séries, a Netflix. A conversa boa com alguém. Vai entender que ele vai dizer assim: emborca o prato. Hoje é jejum. Deus quer te dar prazer em entrar na presença dele sem ter pressa para sair. Entrar e fechar a porta. Dizer: Senhor, hoje eu quero ficar aqui. E tu vai ver como a tua vida espiritual vai mudar. Fecha os teus olhos. Aleluia. Ah, quantas barreiras. Quantos empecilhos. Para que tu não desenvolva uma amizade com Deus. Para que tu não desenvolva uma intimidade com Ele. Mas hoje recebe força no nome de Jesus. Recebe força no nome de Jesus. Recebe força para orar. Força para entrar no altar. Força para estar na presença dEle. Recebe força da parte de Deus. Diga para Ele qual é a sua dificuldade. Diga para Ele onde você precisa acertar. Onde você precisa melhorar. O que você precisa corrigir. O que você precisa deixar. Diga para Ele. E peça a Ele: Senhor, me ajude. Me ajude. Dó maior.